Olá, graça e paz! Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica especial. Estamos estudando ao longo desse trimestre o tema O Deus das Alianças. Nós estamos verificando alguns dos principais temas do Antigo Testamento e chegamos então à lição de número 6 do nosso trimestre, a lição que tem por título A Minha Aliança. Nós vamos estudar, então, no dia de hoje, sobre as principais alianças de Deus no Antigo Testamento. E antes de nós começarmos esse estudo, eu queria convidar você a compartilhar o link da nossa Escola Bíblica Especial. Compartilhe aí com aquelas pessoas do seu círculo de amizade, seus familiares, seus irmãos em Cristo Jesus. Compartilhe para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado com aquilo que será ministrado nessa escola bíblica especial. Conto com você, com essa sua ajuda, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível com esse conteúdo relacionado às alianças de Deus no Antigo Testamento. Depois da vinheta, nós começaremos o nosso estudo. Voltamos então para o nosso estudo, para a nossa Escola Bíblica Especial. Como nós falamos a princípio, a proposta do estudo de hoje é conversarmos sobre o tema das alianças no Antigo Testamento, a minha aliança. Inclusive, esse é o tema que tem sido o tema da série, que tem norteado a série, o Deus das Alianças. Olhando para os temas do Antigo Testamento que estão sendo trabalhados nessa lição, é o que está por trás de todos eles, né? São exatamente as alianças que Deus foi fazendo com o seu povo ao longo do tempo. É possível perceber, ao longo de todo o Antigo Testamento, o tema das alianças muito presente. É possível que esse tema já tenha sido mencionado algumas vezes aqui nos estudos que já foram realizados e nos estudos que ainda serão realizados nessa série, porque de fato nós estamos aqui diante de um dos temas mais importantes do Antigo Testamento. E o objetivo dessa lição é apresentar as diversas alianças que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, o significado de cada uma delas e o seu ensino para o cristão do nosso tempo. O texto base da nossa lição, Gênesis capítulo 6, versículo 18, ele diz: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 6, versículo 18. Então, é sobre esse tema, é sobre as diversas alianças que Deus fez no Antigo Testamento que nós estaremos conversando, então, na presente lição. Esse tema é fundamental, não só para entender o Antigo Testamento. Na verdade, esse é um tema fundamental para entender toda a Bíblia, porque parece que Deus, ao longo da história, quis se revelar assim, como um Deus de alianças, como um Deus que faz alianças com o seu povo. Então, entendendo o tema das alianças na Bíblia Sagrada, a gente tem uma chave para interpretar, inclusive, todo o conteúdo da Escritura Sagrada. Então, vamos para esse estudo. Nós começamos aqui apresentando o nosso convidado de hoje, Pastor Josias, estará nos ajudando nessa Escola Bíblica Especial. Pastor Josias, que Deus lhe abençoe, seja bem-vindo novamente à Escola Bíblica Especial e fique à vontade aí para cumprimentar aqueles que nos acompanham. Amém, pastor. Bom estar aqui juntamente contigo, com os irmãos, né? Gostaria de mandar um abraço especial para a diaconisa Heloídes, né? A de Amparo. Ela disse que não perde uma escola bíblica, né? Um abraço para a irmã e tantos que nos acompanham, que gostam de estudar a Bíblia. E esse é um tema central
do Antigo Testamento, é muito bom a gente entender esse tema para a gente entender um fio condutor que tem o Antigo Testamento, que são as alianças de Deus. Amém, amém, pastor Josias. Bom, vamos lá então. A lição bíblica de hoje, ela está dividida basicamente aqui em três tópicos, a primeira parte dela, onde nós temos então as alianças com Adão e Noé, alianças com Abraão e Moisés, e Davi e a nova aliança. Então, nós vamos dar vamos fazer um panorama, né, dessas alianças aqui no Antigo Testamento. Mas começando aqui, então, as nossas perguntas, né, que nós temos aqui na nossa lição. A primeira delas diz o seguinte, pastor Josias: a palavra aliança é importante no Antigo Testamento? Comente o número de vezes e o sentido básico dessa palavra no Antigo Testamento. Bom, como nós falamos, a aliança, né, é como se fosse um fio condutor. A gente vai ver a primeira aliança começando com Abraão e ela vai até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por isso que é muito importante, é um dos temas principais, os centrais do Antigo Testamento, é a questão das alianças. A palavra berit, né, em hebraico, que se refere à palavra aliança, ela vai aparecer 275 vezes. Então veja que é um tema que o Antigo Testamento dá muita importância, né, para ter esse número, né? Exatamente, para ter uma recorrência desse tamanho, não é um tema qualquer, né? Aponta-se para uma importância muito grande, né? Essa própria palavra berit tem a ver com acordo, né? Tem a ver com um pacto, né? Então, muitos vão chamar o Deus de aliança de Deus de pactos também, né? Porque são esses pactos feitos, né, no Antigo Testamento que vai desembocar na nova aliança, né, lá no Novo Testamento. Então, por isso que vale a pena a gente tirar um minutinho, um tempinho nosso para estudar o Antigo Testamento sobre esse prisma, né? As alianças de Deus. Isso vai deixar a gente bem à vontade para chegar no Novo Testamento e entender a obra de Cristo, que tem um pano de fundo, né? É uma obra maravilhosa, mas não foi feito de maneira isolada. Então, a gente precisa retroceder, voltar atrás, e até para ver o nosso papel hoje como igreja, né? A gente olha, aprende com o passado, com as alianças e como devemos ser hoje, né? Portadores ou membros dessa nova aliança de Deus. Eu penso que é interessante também, ao estudar sobre esse tema, o tema das alianças, né? Como você disse, é importante mesmo para a gente entender a Escritura Sagrada, mas eu acho que o tema aliança, ele mostra para a gente também que o nosso Deus, ele é um Deus que toma a iniciativa de se relacionar com os seres humanos, né? É interessante. Insiste isso? Ainda, né? Que a gente vai ver mais para frente. O tanto de aliança, a gente vê a insistência de Deus, né? Eu quero me relacionar. Ele faz a primeira aliança, o homem quebra, em vez de ele largar a mão, não, vamos fazer outra que eu quero. E aí quebra e faz outra e outra até chegar na aliança eterna, a aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso aí. Então a gente percebe, né, esse Deus que quer de fato, né? E ele insiste, né, em fazer aliança com o homem. A iniciativa parte sempre dele, né? Do próprio Deus. Não é uma aliança entre iguais, né? Então, sempre Deus aqui tomando essa iniciativa. E como nós veremos ao longo do estudo, vai dar para perceber também, né, nessas alianças que Deus vai realizando com o seu povo, o quanto de fato Deus ama o seu povo, né? O quanto de fato Deus ama os seres humanos, né? Isso pode ser visto nessa insistência dele de se relacionar com os seres humanos. Mas vamos lá. Como nós comentamos, a lição ela vai trazer aqui basicamente comentários sucintos, né, sobre ao menos 6 alianças que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Começando então com a primeira delas, as primeiras delas, né? A aliança com Adão e a aliança com Noé. Pastor Josias, comenta um pouco para a gente sobre essas duas alianças e assim, quais são as semelhanças entre elas? Tem algum tema assim que conecta
essas duas primeiras alianças feitas no Antigo Testamento? Sim, vamos lá comentar brevemente, né? Porque cada uma dessa aliança dava uma lição, né? Verdade. É muita coisa, mas assim, a primeira aliança foi Deus e Adão, né? Ou a humanidade que estava representada em Adão. Então Deus cria um paraíso, uma coisa extraordinária, que é o planeta Terra, e ele coloca o homem ali como administrador, como representante, né? Olha o privilégio, olha, você vai crescer, você vai se multiplicar, você vai dominar essa terra, você vai cuidar, você é o representante, né? Então, Deus ele faz uma aliança, um relacionamento, que é aquele relacionamento que você citou de início, fica muito explícito na ação de Deus vindo toda tarde, né, na virada do dia, conversar com um homem, ver esse Deus que quer um relacionamento, porque a Trindade é uma Trindade, né, a Trindade divina de relacionamento, né, e só que eles não querem ficar entre os três, eles querem extrapolar isso, né, querem fazer contato com a sua criação, se relacionar, e Deus dá toda a condição para Adão cumprir ali, né? Eu acho que de todas as alianças, o que tinha mais condição de cumprir era Adão, mas mesmo assim, infelizmente, ele foi falho, né? Ele quebrou a aliança, ele quis estar no centro, né, das atenções, quando seria Deus e ele o representante, que já é muita coisa, mas o homem cobiçou algo mais, né? Quis ser mais do que isso, quebrou a aliança, com isso a gente conhece a história, veio o pecado para o mundo e aí, a partir de então, o homem ficou muito desajustado, muito descompensado, né? Por ele ter quebrado essa aliança, o pecado vai se multiplicar, um ponto de Deus chegar e dizer assim, não dá mais, tem que dar um basta, tem que colocar um freio nisso. Então, ele resolve destruir a humanidade e recomeçar tudo de novo com Noé. Então essa é a aliança de Noé. A gente vê a mesma semelhança, né? Porque Adão ia ser o representante, agora é Noé que vai ser o representante. Inclusive, as palavras, a gente vai ver uma proximidade muito grande, né? Também de Deus ordenando a Noé a crescer, multiplicar, se espalhar pela terra, dominar a terra. A gente vai ver uma semelhança muito grande, né? Porque Deus quer que o homem seja o representante dele e com todas as características, né, de um Deus múltiplo, um Deus fecundo, né? Infertilidade não tem a ver com o caráter de Deus, né? Mas dessa multiplicação de bênção, de seres humanos, de viver em um planeta em paz. Só que da mesma maneira, né, se Adão tinha toda a condição e falhou, agora imagina Noé, né, que carrega esse gene já dentro dele, né, o pecado, né, já está dentro dele, ele não consegue, é pouco tempo, né, o tempo de plantar uma vinha e dar o fruto. Só foi esse o tempo, né, para ver como que é forte essa questão do pecado que habita em nós, né, porque assim, imagina o que Noé presenciou, que foi o horror daquilo, daquela destruição toda. A gente olha assim e pensa, era para um ser humano ficar traumatizado o resto da vida, ele não queria saber de pecar de jeito nenhum, porque ele fala, viu o resultado, né? A ira de Deus. Toda a humanidade sendo dizimada, né? Dizimada, imagina os gritos que ele ouviu de mulher e criança, coisa horrível, horrível mesmo. Mas assim, o pecado é mais forte do que o trauma, né? Que assim, ele não aguentou, ele plantou, assim que sai da arca, planta uma vinha, só foi o tempo de dar fruto e aí ele faz vinho, se embebeda e aí uma nudez vergonhosa comete o pecado, então vê que o negócio já estava ali dentro do ser humano e não tinha como, né? Então os descendentes dele que vêm também não fica longe disso, né? Então ele peca, o filho peca, a descendência pecam e ao ponto de querer ser independente de Deus e construir uma torre, né? Ainda
todo aquele trauma do dilúvio estava ainda bem recente na memória deles, né? Então, assim, vamos construir uma torre. Se a gente pecar de novo, que já estava pecando, né? Uhum. Se vir outra destruição, a gente sobe para o topo dela. Não é possível que a água vai chegar até lá em cima. Vamos construir uma até que chegue no céu, né? Uhum. Então, Deus vem também, novamente, confunde as línguas ali, destrói aquilo que o ser humano, por causa do pecado, né, ele não consegue se manter dentro da aliança, do propósito de Deus, né? Mas, como você disse, Deus, ele toma sempre a insistência, não para aqui, né? Com a aliança de Noé. É isso aí. Eu acho que essa resposta virá mais à frente, né? Quando a gente chegar lá nas últimas alianças apresentadas no Antigo Testamento. Mas assim, já fica claro, né? Para quem está nos ouvindo, e à luz desse comentário sobre essas primeiras alianças, que as águas do dilúvio não foram suficientes para resolver o problema do coração humano. Dizimou quase toda a humanidade, fica uma família, mas essa família ela vai começar a repetir o mesmo ciclo pecaminoso, né, lá do início. Parece que Gênesis 9 é quase uma repetição de Gênesis 3, né? Depois que o pecado acontece, aí você tem um problema com os irmãos ali, com Caim e Abel, com um irmão matando o outro, né? Caim matando Abel e sendo amaldiçoado. Quando você chega no capítulo 9, acontece a queda, né, de Noé, esse pecado, aí há uma maldição para um dos filhos dele também. Então, assim, a história se repetindo, e se repetindo talvez até com mais intensidade, né? Sim, por conta do pecado do coração humano, que as águas do dilúvio não foram suficientes para solucionar, para limpar, né? Porque o problema é interno, né? A gente vai ver aqui que lá na frente Deus vai mostrar uma solução, porque é interno, é no homem. Então, as questões externas, né, mesmo que sejam traumáticas, né, desde o Adão sendo expulso do paraíso, né? Imagina o trauma, né? Como que foi o dilúvio, mas tudo isso era questões externas e o problema estava interno, né? Então, soluções externas não conseguiram resolver um problema interno. É isso aí. Bom, mas vamos seguir aqui então um pouquinho mais no Antigo Testamento. Você foi aí até o capítulo 11 de Gênesis, né? Falando já dos descendentes de Noé, né? Querendo construir uma torre que tocasse os céus para fazer o nome deles grande, né? Então, assim, de fato, o pecado se alastrou rapidamente, mais uma vez. Só que Deus não desiste da humanidade, ele continua fazendo alianças. Então, na sequência do Antigo Testamento, nós temos a aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus com Moisés, né, que estão também, de algum modo, conectadas, né, com a ideia de um povo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essas duas alianças e a sequência dessa história. Como eu falei, é um fio condutor, né? A gente vê a de Adão ligada com a de Noé vai se ligar com a de Abraão, que se liga com a de Moisés. Por quê? Primeiro, a humanidade em pouco tempo também ela já vai se perder novamente. Deus enxerga que a solução não é destruir o mundo inteiro de novo, então ele recomeça de uma nova maneira, de um novo jeito, com Abraão, né? Então assim, olha, deixa a população, os seres humanos vivendo, cada um no seu canto, só que eu vou escolher um agora, um pouco diferente da de Abraão, não vou escolher esse e matar todos os outros. Vou deixar todos os outros vivendo e vou escolher esse. A gente já começa a ver princípio de graça aqui, né? Porque assim, eu vou escolher vou escolher um povo para ser chamado meu, né? Escolho Abraão, faço dele um exemplo para os demais vão ver que é possível viver na minha aliança, é possível viver de maneira justa, é possível viver de maneira ética, né? Então, esse povo vai sobressaltar. Por isso que a ideia de ele ser luz, né? Ele vai brilhar em meio às trevas.
E aí as nações vizinhas vão ter chance de arrependimento. Porque se matar de novo, vai começar tudo de novo. Já viu que não era a solução, né? E aí, então Deus faz uma aliança com Abraão. Lá no começo você disse que não é aliança de iguais, né? Deus não faz aliança como se fosse de igual para igual, que é a ideia que se tinha no Antigo Testamento e que se tem hoje, né? Um contrato, quando se faz de duas partes, né? Você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha do contrato. No Antigo Testamento também era assim, o pacto, a aliança, né? Só que no pacto de Abraão, na aliança de Abraão, fica muito nítido isso de que não é uma aliança entre iguais, né? Então, a aliança foi feita nos moldes do passado, onde Deus pediu para Abraão cavar uma valeta, né, sacrificar uns animais cortando no meio e deixando do lado da valeta, de modo que a parte cortada ficava para dentro e todo o sangue escorria para dentro dessa valeta. E aí, no Antigo Testamento, uma das maneiras de fazer aliança e pacto era essa: enchia uma valeta cheia de sangue e aí um ficava lá do outro lado da valeta e o outro de cá, e um ia de encontro com o outro pisando do sangue e repetindo: que aconteça o mesmo com o meu sangue, se eu não cumprir a parte do meu contrato. Mas isso se fazia em partes iguais, né? E Deus sabe, Ele conhece de tudo. Ele sabia que Abraão também ia falhar. E aí o que Ele faz? Deus atrasa. Deus não vai no momento que Abraão esperava. E aí as aves começam a vir ali, ele enxotar as aves, e ele se cansa tanto que ele adormece. Quando ele adormece, Deus passa na valeta, sozinho. Ele diz assim: você não vai cumprir a sua parte, que eu sei, e aí eu vou ter que pisar no seu sangue, vou ter que te matar e pisar no seu sangue. Então Deus pisa, isso também vai ser já o prenúncio da aliança com Jesus Cristo, né? Então vai ser o sangue de um Deus, né? O sangue do Filho de Deus que vai ser tripudiado, não o de Abraão, não o nosso por consequência, mas o do próprio Deus, porque foi ele que passou na valeta sozinho, né? Abraão não passou na valeta. Então a gente vê ali que não foi um pacto de iguais, né? Deus sabe que ele ia falhar, então Deus faz isso, ele cumpre então a sua promessa, porque só foi ele que passou e ele é fiel, né? Então Abraão vai errar também, a gente vê muitos erros lá, de ele enganando, mentindo, dizendo que a esposa é irmã dele, né? Entregando a esposa para outro com medo, tanto de coisa que a gente vê ali, não confiar na promessa e ter pego uma escrava para ter o filho. O homem, né? O homem continua sendo falho, mas Deus sempre misericordioso. E aí, então, isso vai desembocar, né? Tem a relação com a aliança de Moisés, porque a esse Abraão Deus faz promessa: vou te multiplicar, teus descendentes são numerosos, eles vão estar sobre a terra como essa esperança, como essa luz. E chega um pouco antes de Moisés, isso acontece, né? O povo se multiplicou, está ali no Egito, tanto que vai causar um impasse ali com o rei, né? E aí escraviza eles porque estava ficando forte, poderoso demais, porque a bênção de Deus, né? A promessa de Deus estava sobre esse povo, e querendo ou não, mesmo sendo escravo, castigando, matando filhos, né? Não deixando que os homens sobrevivessem, né? Deram ordem às parteiras para não acontecer isso, mas a mão de Deus estava ali. Independente disso, eles se multiplicaram. Então Deus cumpre a promessa que fez a Abraão, tira esse povo, né, do Egito, entrega leis para eles, diz: olha, eu quero ter um relacionamento com vocês, vocês vão ser o meu povo, espelho para as outras nações, e como ajuda, né, para vocês saberem como que é esse relacionamento que eu quero, que eu busco com vocês, que os antepassados sempre quebraram. Eu vou entregar a lei aqui. Então ele foi minucioso, né? Tintim por tintim, olha, como vocês devem se portar. É dessa maneira. Então Deus, ele entrega a lei, né? Faz uma aliança com
com Moisés, com o povo dele, entregando preceitos de como deveria ser esse relacionamento com eles, né? Então, Deus concede graça novamente ao povo, dando, né, as diretrizes para não errar mais. É isso aí. E é graça mesmo, né? Porque todos esses mandamentos foram entregues num contexto de um povo liberto, né? De um povo redimido. E um povo que só estava ali por causa da graça de Deus, né? Porque Abraão foi escolhido sem mérito para iniciar esse povo. Quando Deus estabeleceu a aliança, né? Como você bem explicou, né? Deus faz por graça, né? Ele passa sozinho, né? Então, assim, por pura misericórdia, bondade, Deus decide formar esse povo, não por conta dos méritos vistos neles. E uma vez libertos, Deus apresenta para esse povo, né, detalhadamente a sua vontade. Então, de fato, está encharcado de graça, né, esse relacionamento de Deus com a aliança, né, com o seu povo no Antigo Testamento. Né? É até estranho, né, porque algumas pessoas, quando olham para o Antigo Testamento, têm a impressão, né, de que não havia graça. De que não havia graça, né? Não havia graça. Mas o Antigo Testamento está encharcado de graça, né? Até a própria lei, né? Que muitos acham que é uma coisa pesada, imposta, que é um antônimo de graça. Mas não é, como você disse, eles entregaram ali, foi entregue a eles, depois está livre, né? E aí tem muita gente que interpreta errado a lei, né? Olhando assim, não, temos que guardar a lei para merecer o favor de Deus, né? Mas foi o contrário, né? É a graça primeiro, Deus libertou eles primeiro e depois deu a graça, deu a lei para eles. Recebemos o favor de Deus e agora vamos obedecer, né, em resposta grata ao que ele fez. Né? Essa é a ideia, né, do Antigo Testamento. Bom, mas vamos seguir aqui. Nós ainda temos mais duas alianças. E eu acho que uma coisa que fica clara também aqui, olhando para o Antigo Testamento, é que há uma crescente, né, nessas alianças também no Antigo Testamento. E tem muita gente que tem a impressão de que, assim, quando Deus faz uma aliança, ele automaticamente invalida a outra. Revoga a outra. Mas, assim, observando essas alianças que nós comentamos até agora, parece que não tem essa ideia de revogação. Parece que vai ampliando, né? E uma sequência da outra, né? Por isso que eu falei do fio condutor, né? Que é uma que leva a outra, e sempre há um amp. A gente vai ver que há uma subida de nível, né? Também não é algo linear, né? A gente vai ver o degrau subindo. É isso aí. Bom, nós temos então mais duas alianças aqui no Antigo Testamento, que é a aliança com Davi e a nova aliança, né, que já foi mencionada também ali no Antigo Testamento. Então, comenta um pouco para a gente sobre essas duas alianças, né, também presentes no Antigo Testamento, a que Deus fez com Davi e a nova que ele prometeu, né? Essa não foi consumada, efetivada ainda nas páginas do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento já falou sobre ela, né? Já jogou luz sobre essa aliança que viria futuramente. Exatamente. Como sempre de uma aliança para outra, a gente tem que enfatizar que a anterior também falhou, né? O povo falhou novamente, Deus deu a lei para o povo, ó, não tem como errar, tá aqui, ó, tintim por tintim, né? Mas o povo também errou, se desviou, não obedeceu, quis seguir, né, sua própria ideia, seu próprio coração. Então chega-se na época de Davi, né? E aí Deus já escolhe ele para fazer uma nova aliança, porque Davi é um pouco diferenciado e ele começa a apontar para a solução que viria na nova aliança, que era resolver a questão interna. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que se relacionava com Deus, que sabia da vontade de Deus, um desejo enorme de guardar a palavra de Deus. Ele dizia, escondia essa palavra no coração para não pecar contra ti, mas a gente sabe da força do pecado, como que era. Davi também não foi 100% santo, ele cometeu muitos pecados horríveis,
mas o diferencial dele é que ele sabia como resolver, que a questão estava interna e não externa. Ele vai dizer, eu sei que o Senhor não se satisfaz com sacrifícios, porque se fosse isso, eu oferecia vários. Ele diz assim, foi concebido em pecado, né? Isso. Ele diz assim, agora, como resolve essa questão contigo? É um coração contrito. É um coração contrito, o Senhor não rejeita. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus por ter esse entendimento, né? Assim, ele sabe que o relacionamento de Deus é muito íntimo, é aqui dentro mesmo, e se a gente se arrepende mesmo errando, não conseguindo seguir a lei, a vontade de Deus, quando a gente erra, a gente pode contar com o perdão de Deus, né? Mas isso tem que ter um coração contrito. E aí esse Davi que é escolhido como segundo o coração de Deus, Deus já planeja fazer aliança com ele, e aí vai ficar claro quando ele vai decidir construir uma casa para Deus. Ele diz assim, olha, Deus merece o melhor. Vou construir uma casa, um templo, uma coisa digna para ele. E aí quando Deus olha para aquele, ele diz, então vou fazer aliança contigo. Ele faz um trocadilho, né? Diz assim, ó, por você querer construir uma casa para mim, eu vou te garantir uma casa eterna. Então ele já começa a apontar para a aliança, a nova aliança, né? Dizendo, olha, não vai faltar sucessor na sua descendência, até que chegue um que vai reinar para sempre. Então, por isso que a tua linhagem vai ser eterna. Sempre haverá no trono um descendente de Davi, porque você desejou, né, construir uma casa para mim, então eu vou construir a sua casa. Eu vou construir um reino, e aí isso vai desembocar na nova aliança lá no Novo Testamento, mas que, como você disse, já foi profetizada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né, pelo profeta Jeremias, que diz que nessa nova aliança que viria, não somente Davi seria segundo o coração de Deus, mas todos aqueles que entrassem em aliança com Deus, ele ia dar um coração novo. Ele ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração contrito, um coração que reconhece a grandeza, a santidade de Deus, que reconhece sua pequenez, que reconhece suas falhas e de maneira contrita recorre ao perdão de Deus. E ele está ali porque ele é fiel e justo para perdoar. Ele está sempre ali para perdoar. Então, o relacionamento passa agora por uma resolução interna, né? A nova aliança vai apontar para o que está dentro, para a gente resolver o que está aqui dentro. As aparências não são solução, mas sim o interno. Então, Deus já profetiza isso já no Antigo Testamento, que viria essa nova aliança. Legal. Então, aqui, com a nova aliança, a gente tem de fato a resposta para o problema que o ser humano enfrenta desde sempre, né? O problema que as águas do dilúvio não puderam purificar e o problema que persistiu ao longo de toda a história humana, né? O coração errante do ser humano por conta da natureza pecaminosa. Quando a gente olha no Antigo Testamento, essas promessas da nova aliança, de fato parece que a nova aliança ela vai mexer com questões interiores, né? Você tem a promessa de Deus colocar um coração de carne no lugar do coração de pedra, né? Você tem promessas vinculadas à nova aliança de uma era em que o Espírito seria derramado, né? Que o Espírito seria colocado dentro de cada ser humano, né? Exatamente para ajudar a lidar com essa questão interior do pecado, né? Um tempo em que todos conhecerão o Senhor, né? Todos conhecerão o Senhor, não apenas mais uma ou outra classe que vai ter essa experiência, né, de ter o Espírito vivendo dentro de si. Então, de fato, essa nova aliança que é vislumbrada no Antigo Testamento é extraordinária. Não é algo que o povo estava
acostumado, né? Acostumado, porque ela como falamos, ela vem de maneira interna, né? Tanto que lá nessa nova aliança a gente vai ver que as questões externas, elas praticamente não existem, né? Porque aquilo que foi externo não conseguiu resolver o interno. Como você disse, as águas do dilúvio não foram capazes de lavar, né, o pecado do homem, de limpá-lo. Então, nas alianças, a partir já de Moisés, agora é o sangue, né? O sacrifício de animais, né? O sacrifício de animais, o sangue de touros, também não foi capaz de lavar o ser humano, de purificar o ser humano. Mas, naquele prometido na aliança de Davi, aquele que viria para reinar eternamente, ele sobe numa cruz, e lá é simbólico, né? Que verte sangue e água de Jesus, né? Duas coisas que anteriormente não conseguiu lavar, mas agora isso é eficaz, né? Porque é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, é a vida dele, né? E o espírito que ele coloca dentro das pessoas. Legal. Já que você entrou aí na cruz, né, e falou um pouquinho sobre Jesus, partindo aqui para a segunda parte da nossa lição, né, que é o item conferindo no Novo Testamento, de fato, no Novo Testamento nós vamos ter, então, o que foi prometido sobre a nova aliança sendo concretizado, né, de maneira efetiva. Então, comenta um pouco para a gente, um pouquinho mais, né, como se deu essa concretização, né, como a nova aliança foi estabelecida, né, à luz do Novo Testamento, que de fato o Novo Testamento fala inúmeras vezes de uma nova aliança que estava sendo estabelecida, né, até ali os evangelhos, e depois já se fala de uma nova aliança concretizada mesmo, né, uma nova aliança que já está em vigor, né. Então, comenta um pouco para a gente sobre isso também. É interessante, né? Esse alguém, a gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi. Nele, todas as outras alianças vão culminar, né? Vão concatenar-se para se fundir em uma única pessoa, né? O Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que vai se cumprir todas as alianças. Você vai ver que desde a de Abraão, você vai ver sempre que tem algo semelhante, né? Algo que era sombra lá, que é realidade aqui. Então, você pega, por exemplo, a de Adão, que Adão tinha que sujeitar, por exemplo, os animais, né? A criação ser sujeitada a ele. E aí, quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, a gente vê em Cristo, né, como ele sujeita a natureza, né? Acho que é o Hendricks que vai comentar a passagem da pesca maravilhosa, e ele diz assim que Jesus só não sabia onde estavam todos os peixes, que ele falou, lança desse lado aqui, mas como que ele fez se aglutinar de uma maneira que, em um único lançar de rede, conseguiu pegar aquele tanto de peixe. Ele vai linkar isso a Adão. Ele disse assim, essa capacidade Deus tinha dado para Adão. Porque Adão não saiu correndo atrás de animal para dar nome para eles. Ele tinha uma maneira de lidar, né, com os animais sem ser pela força como o ser humano faz hoje, mas de uma maneira que os animais obedeciam, né, ao comando. Então você vê que em Cristo, né, a gente vê aquilo que era em Adão. E aí todas as outras alianças, na aliança de Moisés, a gente vai ver ele como o legislador também. Na aliança de Davi, a gente vai ver ele como o rei prometido, né, o rei eterno. Na profetizada para o Jeremias, a gente vai ver que ele muda o coração do homem, que ele transforma o coração do homem para desejar a lei, obedecer a ele, servir, ser ético no reino dele. Então, todas essas alianças culminam no Senhor Jesus Cristo, então ele vai cumprir todas essas alianças e fazer uma aliança de uma vez por toda. É notável a gente perceber aqui que depois dessa
não houve mais nenhuma outra. A gente vai ver uma repetição, né? E aí passa-se mais 2000 anos e não temos uma outra, e não vai ter uma outra aliança, porque essa é eterna, essa é definitiva, essa estabelece o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele sobe ali na cruz, então é chancelado ali, né? Quando ele vai dizer está consumado, né? Então ele está falando que está valendo, contrato fechado, foi assinado, né? O pacto foi selado, e agora a gente, depois da morte dele, entra nesse período dessa nova aliança, que é uma aliança eterna. Graças a Deus. Você falou de que Jesus cumprindo todas as alianças, eu lembrei do texto de Zacarias, né? Quando ele, depois que o filho dele nasce, né? Depois que o João Batista nasce, ele tinha ficado mudo por um período, né? E assim que nasce a criança, ele canta, e ele faz essa conexão, né? Para ele, o nascimento do filho é a prova de que o Messias vai nascer, porque foi dito a ele que o filho seria o precursor, né, do Messias. Então, se nasceu o meu filho, então o Messias vai nascer. E se o Messias vai nascer, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as alianças de Deus do Antigo Testamento estão se cumprindo, né? Então ele diz assim: louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, promoveu poderosa salvação para nós da linhagem de Davi, como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando dos nossos inimigos da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão de resgatar da poderosa mão dos nossos inimigos. Então, numa fala só, ele já inclui a aliança com Davi e a aliança com Abraão. Então, o que está acontecendo aqui é para cumprir o que Deus prometeu na sua santa aliança, né, de nos resgatar e de nos salvar de maneira poderosa. Então, de fato, em Jesus, né, todas as alianças elas ganham relevância, sentido, né, porque se cumprem nele, né? Se cumpre, vai convergir tudo nele, né? Por isso que depois dessa aliança não tem nenhuma, outra, porque né? Todas as outras unidas, só que de maneira aperfeiçoada, né? É isso aí. E de tempos em tempos a gente celebra essa aliança, né? Quando a gente se reúne para celebrar a ceia do Senhor, tem lá o cálice, que é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então a gente lembra de tempos em tempos, né? Essa aliança que Jesus estabeleceu por nós na cruz do Calvário. Bom, caminhando aqui para o final, pastor Josias, esse comentário aqui do Conferindo o Novo Testamento, ele faz uma ressalva aqui no que diz respeito à aliança do Sinai, né? Como você disse, quando Deus estabeleceu tintim por tintim, exatamente ali o que o povo deveria fazer, nós temos ali algumas leis que estavam vinculadas a toda essa organização do culto, né, do Antigo Testamento ali, aos rituais, sacrifícios, né, que se cumpriram em Jesus, né? Que se cumpriram aqui na Nova Aliança, e tinha algumas leis também para o povo de Israel como nação, né? Então essas leis rituais e civis, elas deixaram de ter sentido para o povo da Nova Aliança, né? Mas ainda assim na Aliança do Sinai existem ali vários preceitos, né, presentes nos 10 mandamentos, por exemplo, que são preceitos morais que esses continuam, né, independente da Nova Aliança ter sido estabelecida, né? Sim, a gente vai ter uma lição específica para a gente tratar, né, dessas leis, que é a lei civil, a cerimonial, né, e a moral. Então, a lei de cerimônia, ou de ritos, né, de rituais ali, apontavam, né, para essa nova aliança que viria. Era aion, era pedagogos, eles ensinavam, né, a liturgia em si ensinava ao povo, e teve a sua vigência, né, para ensinar, né, como que seria essa nova aliança, mas a partir do momento que ela vem já não é preciso mais, né? Por exemplo, não é preciso mais sangue de animais, né, ter um ritual, sacrifício de animais, se aquele que é perfeito derramou seu sangue de uma vez por todas, né? Então, invalida
daí para frente, né? Teve o seu valor atrás, mas daqui para frente já não é mais necessário essas questões, porque agora o sacrifício dele é perfeito, né? Ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, né? Então é muito superior a esses outros sacrifícios. As leis civis, né? Deus teve que dar ali para formação de um povo, né? Sabendo que ele estava saindo do Egito, um povo que não tinha aprendido nada a não ser escravo e obedecer a ordem, de repente se ouve livre, e agora o que faz, né? Então Deus entrega leis, né, civis, até para o convívio, né? Porque imagina que uma casa com uma família um pouco maior, você já vê muitos entreveiros. Agora imagina cerca de 2 milhões de pessoas no deserto, né? Como que deveria ser o convívio ali. E por isso que a lei era bastante dura, né? Era a lei de olho por olho, dente por dente, porque tinha que colocar ordem naquele caos, né? Que ainda era a vida em sociedade de Israel. Mas a partir do momento que passa esse período também, né? Agora a aliança de maneira extraordinária, graciosa para aquele povo que era a luz, ela foi aberta para todo mundo, né? Paulo é o que vai entender mais isso e levar isso para os gentios, para todo mundo. Não é mais só um povo agora, são todos. Então agora cada povo tem suas leis civis, né? Então não tem como agora pegar a lei civil de um povo e querer sobrepujar todas as outras leis civis dos outros povos. Paulo entende isso, né? Diz, olha, não, isso aqui foi para Israel, né? Agora a lei civil, cada país tem a sua e cada um tem que obedecer. Como se obedece a Deus? Paulo vai falar de obedecer às autoridades, né? Tem que obedecer como se obedece a Deus, a lei civil de cada país. Agora, o que continua entre todas as nações, onde tem servos de Deus que entraram em aliança com ele, que fizeram esse pacto, é a lei moral. Essa não perdeu seu vigor, a sua vigência. Era para uma nação de Israel, é para todas as nações, é para todo mundo. Ela continua a mesma porque ela espelha, né, o caráter de Deus. Então, assim, se Deus é bom, o mandamento também é bom. Deus é justo, o mandamento é justo. Deus é santo, a sua lei é santa, né? Todo o caráter de Deus é expressado na sua lei. E ali, então, continua em vigor a lei moral de Deus para ser praticada e obedecida por todos os súditos em qualquer lugar do mundo, independente da lei civil de cada país, do costume cultural de cada país. Essa lei é para ser obedecida por seus súditos em todos os lugares. Amém. Amém, pastor Josias. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final, irmãos e irmãs, desse nosso estudo. Nós pudemos perceber hoje, mais uma vez, quanto Deus é um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que decide fazer alianças com o seu povo. Caminhando aqui para o final da lição de hoje, já no item aqui, aplicando a vivência cotidiana, eu gostaria que o pastor Josias comentasse para a gente essa aplicação que foi colocada aqui, ó, glorifique a Deus por suas constantes iniciativas de se relacionar conosco, né? Comente sobre essa aplicação e, na sequência, já ore em favor de todos aqueles que estão acompanhando essa escola bíblica especial, para a gente já caminhar para o final desse nosso estudo. Ok. Por que nós falamos no início que é muito importante entender essas alianças, né? Porque quando a gente entende essas alianças, a gente vai enxergar um Deus muito amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que insistiu, mesmo o povo errando, ele insistiu em amar, ele foi fiel à aliança. O homem quebra, mas Deus não quebra, ele sempre continua fiel. O homem erra, o homem pode errar, mas Deus continua fiel.
Ele continua estendendo a mão, Ele continua nos buscando, vindo em nossa direção, e não tem como não glorificar Ele, né? É o que Paulo vai dizer assim, como ignorar tamanho amor? Não tem como. Você conhece essa história e fala assim, não tem como dizer que Deus não nos ama, né? Que Deus não se importa conosco, que Ele fez o possível e o impossível para a gente, Ele fez para manter a gente perto dele, Ele quer se relacionar conosco. Então, nós devemos viver de maneira grata, né? Agradecer a Deus porque Ele sempre tomou a iniciativa de nos amar primeiro, de se relacionar conosco, e a gente tem que viver, né? A gente não pode ignorar isso, tem que viver nessa expectativa, né? De que Deus sempre vai nos amar, amém, que Deus sempre nos amou, e a gente vai glorificar Ele durante toda essa vida e depois na eternidade, porque essa nova aliança, ela irrompe o tempo, ela vai para a eternidade. Lá na eternidade a gente vai olhar para trás e glorificar Ele e dizer, muito obrigado, Deus, olha o que o Senhor fez, só estou aqui na eternidade por esse teu grande amor que nos acompanhou todo o tempo, né? Então, por isso que o crente pode viver sempre alegre, né? Sempre com um sorriso no rosto, sempre grato a esse Deus pelo grande amor. Então, vamos orar, agradecendo a esse Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos que passamos em Tua presença, os nossos irmãos que nos acompanharam, que estudaram a lição e agora estão conferindo os comentários aqui juntamente conosco. Muito obrigado pela vida de todos nós, porque sabemos que estamos aqui por esse Teu grande amor, porque um dia o Senhor resolveu nos amar, o Senhor teve a iniciativa de nos resgatar, o Senhor buscou a salvação para cada um de nós, mesmo a gente sendo falhos, perdidos, o Senhor encontrou caminhos para que fôssemos redimidos, para que entrássemos em uma aliança eterna contigo, e nós não fizemos nada, o Senhor fez tudo por nós. Por isso, nossa gratidão. Receba a nossa gratidão, Senhor. Todos nós te agradecemos por esses teus grandes feitos. Te louvamos pelas grandes realizações do passado. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, por isso estamos gratos diante de Ti. E peço, Senhor, nos ajude. O Senhor sabe que somos falhos, que vamos errar, mas que a Tua misericórdia não cesse, que o Senhor não retire o Teu Espírito de nós, que a Tua bondade e misericórdia nos acompanhe para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa Escola Bíblica Especial. Nós estamos chegando ao final desse estudo de número 6. Na próxima semana nós estaremos juntos aqui novamente, né, você, para estudarmos a lição de número 7, Sejam Santos. Então se prepare, leia a sua lição, leia os textos bíblicos presentes na lição e logo logo nós estaremos estudando também esse novo tema. Deus abençoe a sua vida, continue firme aí durante a semana nos conteúdos da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa para a edificação da sua vida, para a edificação da sua família, e que o Senhor Jesus continue sempre conosco.